imenso prazer que mais uma vez estamos juntos através deste canal para meditarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Reflexão bíblica diária. Hoje tem o tema de os pontos essenciais do culto e está baseado exatamente no Salmo 100. Este é um dos 48 salmos que não consta o nome de seus autores. Um chamado duplo para o culto caracteriza este curto, mas eloquente hino de louvor. O salmo foi, sem dúvida, usado como hino processional e parece que foi escrito com este propósito. Os versículos 3 e 5 fazem uma declaração firme da doutrina judaica. Mas nós vamos falar um pouco mais distribuído. Os versos 1 a 3 mostram e dão a entendimento exatamente do seguinte: de uma procissão cheia de alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor. Este primeiro chamado para o culto pode muito bem ter sido cantado por um coro fora dos recintos do templo, que fazia uma espécie de recepção àqueles que se dirigiam ao templo para oferecer culto ao Senhor. O povo de todas as partes se juntavam e iam pelas ruas em procissão ao templo para celebrar os feitos do Senhor com alegria, por isso cantavam hinos de gratidão. O fundamento elementar dessa adoração é o conhecimento de Deus. Isto é, um reconhecimento de que o Senhor é Deus, Criador e Pastor do seu povo, Israel. Como já disse, este conhecimento conduz ao louvor cheio de alegria, expresso em cânticos. Já os versículos 4 e 5 mostra ali uma entrada cheia de gratidão. Entrai por suas portas com ações de graça. Este segundo chamado para o culto talvez fosse o convite feito por um coro dentro dos recintos do templo. Os crentes, aproximando-se das portas, eram convidados a continuarem o seu culto, entrando por elas e então nos átrios. Os fundamentos elementares seguintes são a ação de graças, louvor, oração e conhecimento adicional do caráter de Deus. Os atributos divinos de bondade, amor e fidelidade devem ser reconhecidos pelos crentes em qualquer período de tempo ou em qualquer lugar do mundo. Pensemos um pouco, será que agimos assim, dessa forma, quando vamos cultuar ao Senhor? Com alegria, cantando, oferecendo louvor ao único que é digno de todo louvor e adoração? Temos ido oferecer culto a Deus em gratidão ao seu cuidado para conosco? Quando prestamos culto ao Senhor, tem sido com reverência? E olha o que é reverência. Reverência é a ação de demonstrar o respeito de humildade em relação a algo ou alguém que é considerado sagrado ou importante. Fazer uma reverência a Deus significa pôr-se numa posição de obediência e compromisso. Muita gente vai ao templo dizendo que vai assistir ao culto. O culto só tem um que o assiste. É Deus. Ele é quem tem condição de dizer se o culto foi bom ou não. Se não, desse jeito, vamos a um templo para qualquer outra coisa menos cultuar a Deus. O culto, tanto no templo
que chamamos de uma igreja, quanto no nosso lar. Quando separamos um tempo para agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós, mesmo sem merecermos. E isso é algo que nós devemos estar sempre pensando em realizar diante de Deus. Prestar um culto a Deus de gratidão. Vai almoçar, agradeça. Vai tomar o café da manhã, agradeça. Vai também jantar, agradeça. Preste o seu culto. E o seu culto deve ser constante. Antigamente tinha que se ir ao templo. E agora nós estamos passando, a igreja brasileira e no mundo está passando exatamente por um tempo de aprendizado. O culto não é lá num lugar separado. Isso no passado foi. O culto deve ser em espírito e em verdade. E agora a igreja está sendo reunida sempre nos lares e ouvindo as mensagens que são dirigidas através da mídia, e a igreja cada vez está mais forte. Então nós vamos aprender com o Salmo 100 de cultuar a Deus em todos os lugares e em todo o tempo. Nós vamos ouvir agora o Salmo 100 cantado no coro Vozes de Sião da Assembleia de Deus de Florianópolis. É um hino que muito pouco é cantado hoje em dia. Oh
Meus irmãos, esta verdade, a verdade de Deus, é o fundamento elementar desta adoração. E este conhecimento de Deus nos leva a crer e a louvar e adorar o Deus de todos os tempos e de todas as pessoas. Que nós vivamos para Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço, ó Pai, por estes que estão assistindo esta pequena reflexão, que eles possam, ó Pai, entender que devemos louvar e bendizer o Teu nome, porque Tu és excelso. Em nome do Teu Filho. Amém.